Pessoal, então o objetivo dessa videoaula então, é a gente fazer uma taxonomia aí sobre representações intermediárias, certo? Para a gente ter a base, digamos assim, porque a gente vai ver mais para frente, né? Então a gente vai começar falando então que existem diversos tipos de representações intermediárias e elas, de certa forma, a gente pode organizar elas através de três eixos conceituais principais, que é a organização estrutural, o nível de abstração e o espaço de nomes, certo? Mais para frente a gente vai falar sobre as categorias de representações intermediárias, que são essas três aqui. Então agora a gente vai se focar nesses elementos, nesses eixos conceituais principais. Então falando primeiro sobre a organização estrutural eu diria que é uma das, digamos assim, características que mais influenciam a estrutura do processo do back-end do compilador, né? Dessa parte de síntese, né? Porque ela vai ter uma influência na parte de otimização, na parte de geração, né, na forma como está estruturada a nossa representação intermediária. Então, por exemplo, se eu tiver uma representação intermediária que é uma árvore, certo? Aí as passagens, que a gente falou sobre passagens de tradução, né, elas serão na forma de percurso em árvore. Né? Então, para ver a influência dessa escolha de representação intermediária. Né? Já se a nossa representação intermediária for uma representação intermediária linear, né, eu diria até textual, né, aí as passagens a gente vai fazer nesse código linear. Né, então elas serão simplesmente uma passagem linear, não tem nada a ver, porque não tem uma estrutura de árvore, por exemplo. Então a organização estrutural é uma das que mais influencia porque elas ditam como serão as passagens de tradução de código, né, de geração de código. Em relação ao nível de abstração, a gente tem três níveis, e depois eu vou trazer uns exemplos, mas o nível, digamos assim, seria, o nível mais alto seria uma representação intermediária de alto nível, que ela pode ser utilizada, né, nos passos iniciais do compilador, é quando a gente está mais próximo da linguagem que a gente está compilando. Né? Então aqui a gente pode fazer simplesmente algumas simplificações das construções gramaticais, né, para guardar alguma informação que vai ser necessária depois, né, para ter digamos assim, uma marca da linguagem que está sendo traduzida, né, na nossa representação intermediária. Já uma representação intermediária média, ela já é possível de ser utilizada para se gerar um código mais eficiente, né, porque a gente já está pensando naquele baixo nível, né, tipo assim, do que vai ser gerada a máquina-alvo. Né. Então, ela pode expressar as características de linguagem de programação de maneira independente da linguagem, né, enquanto que a nossa representação intermediária alta, ela está meio que atada ainda com aquela nossa linguagem que a gente está traduzindo. Né? Já essa média, ela já está, de certa forma, independente da linguagem que está sendo traduzida. Né? Então, aqui na representação intermediária média, a gente acaba tendo elementos mais clássicos, né, de linguagens de programação, de uma maneira geral. Toda linguagem de programação vai ter variáveis, né, temporários, registradores. Né? Então, esses elementos acabam aparecendo aqui. E quando a gente for na representação intermediária de baixa, né, de um nível de abstração baixo, aqui a gente vai estar praticamente na linguagem da máquina. Né? Então a gente vai estar com uma relação das instruções, dos comandos dessa representação intermediária de nível baixo, muito próximo com a máquina. Então praticamente um mapeamento 1 para 1. Né? Em geral, essa representação intermediária baixa, ela pode ser dependente, né, da arquitetura. Né? Por quê? Porque eu vou ter elementos nessa representação intermediária que são específicos, né? Uma instrução específica da arquitetura, por exemplo, que não está disponível em outras. Né? Então aqui tem um exemplo que ilustra a diferença entre os três níveis, né, de abstração, sendo que a entrada é essa aqui. Então a gente tem na entrada uma declaração de uma matriz, né, uma matriz A de 20 por 10 elementos, né, e aí nós temos lá no nosso código, vamos supor que a gente tem uma atribuição, certo? A gente quer consultar um elemento dessa matriz. A gente quer, por exemplo, consultar o elemento i, j mais 2. Então a gente tem a variável i, que é uma variável da nossa linguagem de alto nível lá, e a j. Né? Então, se a gente estiver trabalhando com uma representação intermediária de alto nível, olhem só o que acontece. Primeira coisa, aparecem as variáveis, né? Aqui então a gente está usando a variável a da entrada, certo? E a noção de matriz aparece na representação intermediária de alto nível. Por quê? Porque a gente tem o uso dos colchetes aqui. Esses colchetes,
eles de certa forma continuam existindo na nossa representação intermediária, né? Sendo que eles eram elementos da nossa representação de alto nível, né? Então, os nomes das variáveis e a forma de indexar, né? Aqui só mudou um pouco a sintaxe, porque a gente está usando a vírgula aqui para separar as duas dimensões. E o valor dessa célula aqui acaba indo para essa variável T1, né? Então, isso para um temporário, digamos assim. Já na representação intermediária de nível médio, a gente perde essa noção de matriz. A gente não tem mais, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber se essa matriz ela é registrada na memória por linha ou por coluna. E se ela for por linha ou por coluna, eu tenho que calcular o endereço de uma célula, da célula I, J mais 2, né? Dessa coordenada, digamos assim, da matriz. E para fazer isso, então, eu vou considerar a coluna, né? Eu vou ter que fazer um cálculo da coluna, obter esse valor, e aí depois considerar a quantidade de linhas que eu tenho, né? E uma mescla dessas duas coisas vai me dar, então, o endereço, certo? Então, esse endereço, ele vai ser, digamos assim, independente do tamanho do tipo. Então, para isso, a gente precisa ter esse endereço, né, multiplicado por 4, que 4 é o tamanho do tipo float, né? E aí, feito isso, né, tendo esse T4 na mão, a gente descobre onde está o A, onde está o início do A da matriz, na memória. Então, com isso a gente faz com essa instrução. E aí, depois, baseado nesse início e naquele deslocamento, né, um offset a partir desse início, a gente consegue obter, no temporário T6, o endereço de memória efetivo de onde está o elemento ij mais 2. E aí a gente consulta esse elemento e obtém o valor em T7, né? Então percebam que é uma distância muito grande entre a representação intermediária de alto nível da representação intermediária de nível médio, né? Mas percebam bem que na representação intermediária de nível médio a gente ainda tem uma abstração que é o nome das variáveis. A gente está ainda usando o j, está usando o i, está usando o a, certo? Então a gente não se desprendeu ainda dos nomes das variáveis da nossa linguagem que está sendo compilada, né? E já na nossa linguagem de baixo nível, aqui a gente vai estar trabalhando então com registradores, certo? Então a gente não vai ter mais acesso a i, j, etc. A gente vai utilizar então o frame pointer, certo? Para acessar a variável i e o frame pointer para acessar a variável j, né? E considerando então, por exemplo, que a variável a é uma variável que vai estar em alguma posição da nossa memória lá, então eu vou também usar esse elemento, por exemplo, 216, né? Sabendo que é lá que tem, por exemplo, esse vetor A, certo? Essa matriz A. Então aqui já não tenho mais referência a esses nomes que apareceram na nossa linguagem de entrada, né? Então essa dá para ilustrar bem a diferença, né? Para um exemplo bem próximo de nós, né? Para mostrar a diferença entre esses três níveis de abstração. Bom, e o último elemento nessa questão aí que a gente está vendo aqui dos eixos conceituais principais é o espaço de nomes, né? Então, sobre o espaço de nomes, eles são usados para representar valores no código, inclusive no exemplo anterior aqui a gente já usou o espaço de nomes. Percebam bem, para cada instrução eu criei um nome temporário novo, certo? Então, eu posso assumir que eu tenho variáveis temporárias infinitas e a cada vez que eu gero uma instrução, eu simplesmente incremento esse nome o valor associado ao nome do temporário, né? Então, toda vez que eu gero uma instrução, eu gero um novo valor, certo? Então, isso é o que está aparecendo nesse pequeno exemplo aqui dessa expressão aritmética, certo? Então, primeiro eu vou multiplicar o 2 vezes b, tendo em vista que a multiplicação tem precedência, né? Então, para isso, eu vou carregar o b num valor temporário. Depois eu vou fazer 2 vezes o t1, sendo que t1 tem o valor de b. Isso eu gero um novo temporário. Depois eu pego o valor de a, coloco no novo temporário e aí faço, enfim, a subtração para ter o resultado da expressão aritmética em T4, né? Então, essa é uma estratégia totalmente válida de uma decisão para espaço de nomes, né? A cada instrução eu gero um novo temporário. Claro que isso vai fazer com que eu tenha uma explosão de nomes de temporários, né? Tipo assim, a cada instrução eu gero um novo nome, sabendo que eu certamente não terei espaço para guardar todos esses temporários lá quando eu estiver no processador, né? Porque
porque lá no processador eu tenho lá um número limitado de registradores. Claro que a minha memória é bastante grande, né? Mas eu quero maximizar e usar de maneira eficiente os meus registradores do processador, né? Então eu posso pensar nisso e nessa limitação dos nossos processadores, né? E já tem uma influência no espaço de nomes, né? Então essa influência pode fazer, por exemplo, com que a gente substitua o T2 e o T4 por T1, né? Então, por exemplo, eu pego o B, coloco em T1, e aí, nesse caso, ao invés de eu gerar um T2, certo? Eu reutilizo o T1, certo? Então, ele aparece aqui na parte da operação, e esse mesmo T1, a gente reutiliza ele, né, como para guardar o resultado da operação. Então, isso, claro, tem que imaginar que lá no processador a gente tem um registrador capaz de ser lido e escrito na mesma instrução, né? Então isso talvez não seja o caso sempre, mas se isso for possível, a gente pode usar essa estratégia aí para reduzir a quantidade de variáveis temporais que eu gero na minha representação intermediária, que depois vai gerar uma série aí de otimizações talvez mais sofisticadas mais rapidamente lá nas últimas etapas do processo de síntese, né? Então, como eu falei, né, como conclusão, né, o espaço de nomes tem um efeito bastante significativo na parte de otimização e também no tempo de compilação, né, porque, por exemplo, na abordagem inicial aqui, se eu não me preocupar muito, eu vou gerar um temporário para cada instrução, no caso aqui não é muito sofisticado, então eu não vou perder muito tempo fazendo isso. Já se eu tiver que pensar em, talvez, reduzir a quantidade de temporários que eu possa utilizar já desde a geração desse código intermediário, talvez o meu algoritmo sendo mais sofisticado, talvez ele leve mais tempo, então influenciando no tempo de compilação. Claro que isso talvez tenha um reflexo positivo nas etapas de otimização que vem depois, né? Certo? Então a gente viu agora então os 3 eixos conceituais principais, aí a gente está nessa parte de taxonomia, né? E aí agora, logo em seguida, aí a gente vai ver então as 3 categorias de representações intermediárias, as gráficas, as lineares e as híbridas, que de certa forma são um reflexo da nossa organização estrutural, né? Então, a organização estrutural, que diz a forma como ela é estruturada na nossa representação intermediária, ela gera, aí, digamos assim, diferentes universos sobre os quais a gente pode trabalhar quando está definindo uma representação intermediária para o nosso compilador, ou até mesmo estudando aí um compilador já existente para a gente estender. Certo? Eu vou terminando então por aqui para esse vídeo e a gente se vê num próximo aí. Um grande abraço para vocês.